Hoje o nosso vídeo é sobre aquarela e focando especialmente na questão pedagógica. Nosso pano de fundo é a pedagogia Waldorf, né? E a primeira questão que surge então seria: por que trabalhar com aquarela? Por que usa a tinta aquarela? Por que não usa tinta guache? E por que usar uma tinta especificamente? A gente pode lembrar que a aquarela, ela proporciona uma vivência muito intensa da cor, né? E ela não privilegia tanto que hajam formas. Isso faz com que a criança tenha que trabalhar um pouquinho o aspecto de não ter o controle total sobre o que está acontecendo no papel. Então ela vai se relacionando com esse papel com uma outra profundidade num jogo de pergunta e resposta. Sempre ela vai vendo como que a tinta que ela colocou se comporta. Ela não sabe exatamente de antemão como é que isso vai ser, e aos poucos ela vai entendendo esse processo e vai conseguindo então comandar o processo de pintura. A aula de pintura no ensino fundamental pode se comparar quase que como uma coreografia, quase como uma dança. Imagina assim, o professor preparou a sala, simplesmente que ele sabe exatamente onde estão as coisas, mas ele não tirou as coisas ainda do lugar, não deixou tudo pronto para as crianças pintarem. E as crianças vão se acostumando com isso. Então elas estão sentadas nas suas mesinhas. Então chega a vez da primeira mesa e as crianças têm um percurso que elas já acabam de tanto repetir, elas vão se lembrando e vão e pegam a tábua e devolvem na mesa. E o professor decide qual é a dinâmica que ele considera mais adequada. Então se uma aula for, sei lá, de 45 minutos, desse tempo, talvez 15 minutos as crianças estejam efetivamente pintando. O resto é sempre essa dança, essa coreografia de montar o ambiente de pintura e depois desmontá-lo novamente. O processo de pintura continua sendo o mesmo. A gente molha a folha, vai passando ela por dentro da água. Isso é uma das maneiras. Outra técnica seria com a esponja. Coloca a folha na tábua. Às vezes é necessário molhar a tábua previamente. Passar a esponja no papel é um processo delicado. Se você exagerar, solta a bolinha. O papel, ele tem também dois lados. Um é mais áspero e o outro é um pouco mais liso. Normalmente a gente prefere usar o lado áspero para pintar, porque o lado mais liso, ele tem mais goma também. Então, se a gente estiver falando de crianças pequenas, de 0 a 7 anos, o processo de pintura ele vai ser bem mais livre, ele não é direcionado pelo professor. A atuação do professor está principalmente na preparação do papel, na preparação da tinta. No caso de crianças pequenas, de 0 a 7 anos, o professor disponibiliza o material em cima da mesa e as crianças então aprendem. Talvez a única informação que elas realmente vão aprender é que depois de pegar a tinta e passar a tinta no papel, ela tem que limpar o pincel. A gente pode dizer que o pincel é um passarinho que vai beber água, alguma coisa nesse sentido. Já as crianças que são um pouco maiores, então de 7 a 14 anos, do ensino fundamental, aí sim o professor dirige a atividade da aquarela, né? Muitas vezes ele permeia o trabalho com histórias. E o rei azul então mora aqui. Esse é o centro do seu reino, né? E no entanto, a gente observa como ele gosta de subir na torre mais alta e olhar em torno e enxergar todos os lados do seu reino. Do outro lado, a gente precisa conhecer a Princesa Vermelha. A Princesa Vermelha, ela é muito alegre, ela gosta muito de cantar e de dançar. Mas tem uma coisa que a Princesa Vermelha ainda não pode fazer, que é sair dos limites do seu reino. Esse foi o exemplo de uma proposta pedagógica utilizando a aquarela. Essa proposta talvez ela seja direcionada para crianças de 2º ano do ensino fundamental, né? No 1º ano talvez as cores sejam bem purinhas, só uma cor no trabalho, né? Talvez já comecem a ver essas polaridades. E depois pode acontecer a mistura entre as cores. Depois essas cores com misturas podem gerar ambientes. É mais ou menos assim que se trabalha pedagogicamente com a aquarela no ensino fundamental.